Olá! Sabe aquela frase que rotina materna é cansativo, mas ser mãe não? Esses dias eu postei essa frase e eu recebi muitas mensagens no direct super bacana, falando exatamente sobre isso. E eu fiquei pensando, porque realmente ser mãe transforma. Eu acho que toda mãe ama ser mãe, né? Quando você se torna mãe, você se transforma e você ama se tornar mãe, né? Mas realmente a maternidade, a rotina materna, as atividades enquanto mãe, as funções, os papéis que envolvem a maternidade, nem sempre são todas muito agradáveis, né? E aí tem uma amiga minha que ela me enviou um áudio muito engraçado falando: pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse negócio de maternidade. Eu não nasci para ser mãe, eu não aguento mais isso, e é isso, e é aquilo. Eu falou, calma, o que tá acontecendo, né? E ela falou, não, olha só, fulana de tal fez isso, montou um jogo, tá brincando com a criança. A outra, eu odeio brincar com meus filhos. Ela é engraçada. Eu falei com ela, olha, quem te disse que a gente tem que gostar de tudo da maternidade? Claro que não, né? E aí eu falei desse post que eu tinha colocado e ela falou, pois é, eu super me identifico, eu não gosto de um monte de coisa, tá? Um monte de coisa. Mulher tem um jeito legal de falar, né? Mas aí eu fiquei pensando exatamente sobre isso e eu conversando com ela, eu falei pra ela, deixa eu te explicar uma coisa, quem te falou que eu gosto de tudo da maternidade? Eu amo ser mãe, amo, quero ser mãe mais vezes se possível, mas a rotina muitas vezes é cansativa e tem coisas da rotina que eu tento delegar e eu tento não fazer, eu tento pular, né? Porque tem coisas que realmente eu não gosto. E ela falou, sério, eu não acredito, ai que libertador isso, e é verdade. E a gente tem que se libertar exatamente dessas questões que às vezes aprisiona a gente, sabe? Que a gente se sente culpada, que a gente se sente mal, que a gente fica correndo atrás de uma coisa que pra gente não é benéfico. E muitas vezes quando a gente vai ver esses papéis que a gente quer cumprir, não tem nada a ver com a gente quer fazer isso pra mostrar pra alguém, porque as pessoas falam que tem que fazer, né? E as coisas não são bem desse jeito, né? Por isso que é importante viver a harmonia da casa, ordenar as prioridades, entender o seu papel, entender aquilo que você gosta e o que você não gosta, né? Eu tava falando pra ela que eu detesto brincar de carrinho, gente, mas assim, eu vou te falar que eu só tentei uma vez. E eu não gosto mesmo, nunca gostei, né? E os meninos gostam de brincar, gostavam de fazer aquela... Hoje em dia até eles nem brincam tanto com o carrinho. Mas, nossa, quando eu vi o GT1 brincando com eles, eu falava, meu Deus, como é que pode? Não é minha praia, eu não gosto, não faz parte de mim, né? E eu nunca sofri, gente, nunca. Eu falava com os meninos, eles queriam brincar de carrinhos. Não, mamãe não gosta de brincar de carrinhos, eu brinco de outra coisa. Vamos brincar de esconde-esconde, pega-pega, de pintar, do que eu gosto. O que eu não gosto, o que o papai gosta? A hora que o papai chega, vocês brincam. E eu sempre deleguei isso com muita tranquilidade, porque assim, gente, não dá. Tem coisa que faz parte realmente da maternidade. Eu tenho uma outra amiga minha que falou assim, nossa, eu vejo você brincando com os meninos, eu tenho uma preguiça, eu compro uma loja inteira de brinquedos, se possível todo mês, para não ter que brincar com eles. Mas tá tudo bem, ela tem maior paciência para outras coisas, para levar, ela leva ele para baixo, para cima, coisa que eu já não faço, eu já não tenho muito esse talento de ficar andando com os meninos para baixo, para cima, porque eu realmente ainda fico meio apreensiva, né, com os dois e tudo. Então, eu vou, né, ou eu delego, ou eu passo para alguém levar, mas normalmente eu não vou. Então, assim, a gente tem que entender que não é tudo aquilo que está dentro do papel da maternidade, da paternidade, né, que a gente tem que fazer, né? Aquilo que cabe a você fazer, que você faz com prazer, faça. Faça, mergulha, fique imersa ali naquela relação com os seus filhos. Mas aquilo que não te dá prazer, não faz, né? Pede alguém para fazer, enfim, né? A gente não tem obrigação, não. Essa cobrança que muitas vezes a gente faz, ela é desnecessária. E é a gente que faz isso, né? Porque não tem ninguém pondo uma arma na cabeça da gente falando, você tem que fazer isso, tem que fazer... Não, gente, vamos viver a maternidade com mais leveza, com mais tranquilidade no coração mesmo. Entender que criança, e os meninos, aqui em casa mesmo, a vida inteira
eu escutei assim: nossa, quando você tiver filho, você vai ter que mudar, porque o nosso apartamento é um apartamento que não é grande, né? Não é um apartamento, ele é muito compactado, um apartamento de 3 quartos, então não é um apartamento grande. E eu, a vida inteira, escutei: quando você tiver filho, você vai ter que mudar, você não vai conseguir ficar no seu apartamento, que os meninos vão ficar enjoados, os meninos vão ficar estressados. Olha, eles vão fazer 4 anos agora e os meninos nunca ficaram entediados. Nunca. Eles nunca. Imagina. Quando tá chovendo, às vezes, nas férias mesmo, que eu tenho que arrumar a casa, tem outras coisas pra eu poder fazer. Gente, os meninos ficam em casa tranquilos. Eles arrumam coisas, eles ficam criativos. E eu lembro muito do Cortella falando também que qual o problema deixar uma criança ficar com tédio, né? Ninguém vai morrer por isso. Às vezes por querer mimar demais, né? Por querer fazer a criança ser príncipe demais, princesa demais, a gente esquece de já ir criando assim esses pequenos momentos frustrantes na vida deles, né? Para eles poderem entender que a vida não é só um mar de rosas. Mas não é nem por isso não, porque assim, olha, eu sempre vivi a maternidade de verdade, com muita tranquilidade, muita leveza mesmo. Eu lembro da minha mãe, porque antigamente não tinha muito esse negócio de rede social, as pessoas se encontravam no Natal ou no aniversário, e quando se encontravam não se falava tanto sobre como é que é a rotina da casa, a rotina da mãe, não se falava tanto sobre esse assunto, falava daquelas coisas que eram mais importantes, né? Tipo assim, meu filho tá com um problema na escola, vou precisar de ajuda, meu marido tá viajando muito, sabe? Eram as coisas que realmente eram mais importantes, não ficava se falando tanto desse dia a dia, né? Como hoje cada minuto é um clique, né? A gente acaba se perdendo às vezes, né? E fica assim achando que a gente tem que, o nosso dia, as 24 horas do nosso dia, tem que ser de criatividade a 1000, né? Cada hora eu tenho que inventar um jogo. Não, né? A gente tem que respirar, viver um dia de cada vez, entender cada momento da criança. Não existe isso de que nasceu, tem que estar numa casa grande, nasceu, tem que ter aniversário, nasceu. Não, gente, sério. A gente precisa respirar fundo, entender que dentro da maternidade, dos papéis ali que a gente tem como mãe, né, principalmente no início, vai trocar fralda, vai amamentar ou vai dar mamadeira, vai pôr pra rotar, vai trocar roupa, dar banho, isso tudo a gente tem que ir vendo aquilo que gosta, o que não gosta, delegar, pedir o marido para fazer, se ele gosta, ir vendo ali dentro, né, a harmonia da casa mesmo, né, ordenar o que cada um vai fazer, já começar desde bebê e ir levando assim com muita tranquilidade no coração, sem ficar disputando, sem se a fulana de tal fez isso, faz aquilo o dia inteiro, não, né? Eu, por exemplo, aqui em casa é uma maratona diária, né? Mesmo assim, mas eu sempre fui muito enérgica, sempre, desde criança, eu sempre gostei muito. Eu lembro quando eu era adolescente, eu devia ter uns 13 anos mais ou menos, eu tinha uma bicicleta ergométrica dentro do meu quarto, eu acordava cedo, comia uma banana e fazia 40 minutos antes de ir para a escola, né? Imagina, eu tinha 13 anos mais ou menos. Então assim, eu sempre tive essa vida mais enérgica mesmo, sempre fui muito enérgica, quem me conhece sabe disso. Então para mim, acordar cedo, sair fazendo as coisas, arrumar casa o dia todo, isso para mim é muito tranquilo mesmo, eu adoro, faço isso sem o menor problema, não faço isso obrigatório, não faço isso com pesar, reclamando, não. Aliás, eu amo arrumar a casa porque é o meu momento de meditação. Eu medito todos os dias de manhã, mas quando eu tô arrumando a casa eu consigo meditar mais ainda. Então, assim, ali eu me encontro, sabe? Eu tenho... eu falo que é a minha reunião comigo, né? Eu faço uma reunião comigo todo mês, mas eu faço reunião mesmo comigo, é muito legal. Mas nesse momento que eu tô arrumando casa, eu me encontro, sabe? E eu realmente faço isso com muito prazer. Mas tem coisas da maternidade que realmente eu não gosto. Por exemplo, eu não ligo muita gente reclama de passar roupa, lavar roupa, né? Porque antes dos meninos nascerem, a gente tinha uma diarista. Quando eu trabalhava fora, tinha uma diarista que vinha ficar uma vez na semana. Era uma vez na semana. Ela vinha, arrumava a casa, e aí uma vez por mês ela vinha para passar roupa. Imagina, a máquina batia uma vez por semana, e olha lá, né? Hoje em dia, minha máquina de lavar roupa, ela bate no mínimo 2 vezes por dia, sem contar as roupas que eu tenho que pôr no balde, tirar a tinta. O suco de uva, que os meninos adoram, gente, só o suco de uva é uma luta, né? Que os meninos adoram. E assim, eu permito mesmo que eles vivam isso, né? Esses dias eu tava falando sobre isso com uma amiga minha, que ela é psicóloga,
que os pais têm limitado muitas crianças de brincar com tinta, com massinha, com canetinha. Eu já postei uma foto do Emanuel que ele rabiscou o sofá todo de caneta. E aqui sai fácil, gente, sai fácil, com água, com álcool, né? Se eu não me engano foi álcool que eu passei, depois você passa um pano úmido, saiu, meu sofá tá a mesma coisa de antes. Então assim, é claro que esse dia eu não tinha visto, né? Na realidade eu tava na cozinha, eu não tinha visto ele rabiscar, depois eu vi, eu chamei a atenção, não aconteceu mais. Mas assim, tem coisas que a gente tem que permitir as crianças para brincar com tinta. Gente, delícia demais, eu brinco muito com eles. Essa experiência que eles vão tendo, né? Eu brincava de barro, eu brincava com cocô de galinha, eu brincava com... Nossa, a minha infância foi muito, muito rica mesmo. Eu brincava me sujava muito, brincava com água, com tinta. Mamãe fala que as paredes da casa eram todas pintadas de canetinha. Mas é lógico que eu não tô falando isso, né, gente? Tô falando assim, a gente tem que ter limite também. Claro que você não vai falar com uma criança pra ela pintar. As paredes aqui em casa nunca foram pintadas. Mas assim, a gente tem que deixar também as crianças terem essa liberdade de viver essas vivências, né? Viver essas experiências, porque senão se ela começa a crescer no mundo, porque às vezes a gente a maioria das mães, né, não gostam de permitir porque a casa suja, porque faz bagunça, a gente tudo arruma depois, né? E se você não gosta de arrumar, contrata uma faxineira, uma empregada, alguém para poder arrumar, mas não priva a criança de viver esses momentos por causa de sujar, né? Aqui em casa, por exemplo, várias vezes a gente recebe visitas, minhas amigas mesmo vêm aqui em casa que tem brinquedo no sofá, Uma coisa é casa suja, né, gente? Outra coisa é casa bagunçada. Casa que tem vida é casa bagunçada, não tem jeito. Tem criança, a casa vai estar bagunçada, né? Vai ter brinquedo num lugar que você não imagina. E faz parte, né? E os meninos, a gente ensina muito eles a arrumar. Não tem problema não, pode brincar, levar os brinquedos para onde quiser. Mas de noite, antes de dormir, a gente leva tudo pro quarto de brinquedos. Porque é uma forma de organizar também, porque senão a criança vira uma criança bagunceira, né? E não é essa a intenção, é dar liberdade para ela poder brincar, para ela poder ter experiência, vivência, mas ela entender que tem que ser guardado. Tirou, põe no lugar, aquela velha história, né? Mas tem muita coisa na maternidade também que, por exemplo, eu não gosto, eu não ligo de arrumar casa, de realmente cozinhar, adoro cozinhar. Tem uma das coisas que eu mais gosto. Esses dias eu tava tão cansada, aí o Gedeon virou e falou assim, amor, deita e descansa. Aí eu, não, fui pra cozinha, fiquei umas 3 horas na cozinha fazendo comida. Ele virou e falou assim, você não tava cansada? Eu falei, tô, agora eu descansei. Como assim, né? Porque cozinha pra mim é terapêutico, mas isso é uma coisa minha, eu gosto. Agora tem coisas na maternidade, por exemplo, menina adoeceu, meu Deus do céu. Deu febre, tossiu, nariz entupido, mal-estar. Gente, eu fico derrubada. Sério, é ridículo. Eu sei que é ridículo falar isso, porque faz parte, mas eu não sei o que acontece comigo. Eu fico derrubada de verdade, eu fico mal, eu me sinto péssima. E aí tem aquele negócio, né? Não come. Os meninos, eles se alimentam super bem, mas tá com a garganta, tá tossindo, não querem comer. Aí eu já fico doida. Aí o Gedeon já tem uma habilidade para isso muito legal, que ele entende, ele sabe que aquilo ali vai passar, ele não afeta o emocional dele de forma nenhuma, eu já fico. Tanto é que os meninos adoecem, assim, graças a Deus os meninos adoecem muito pouco, assim, mas depois que acabou, que eles estão bem, pode saber, já dá eu lá no hospital com imunidade baixa, eu fico assim derrubada, é uma coisa que realmente eu detesto da maternidade. Aliás, se viesse ser isso, eu já tinha 10 filhos. Eu acho que o que mais me deixa péssima é isso. E outra coisa é choro, e choro que eu falo é choro de pirraça, eu não ligo não, porque, né, a gente já sabe que é assim mesmo, mas assim, choro que às vezes você não sabe o que é. Às vezes eu pego os meninos na escola, a coisa que eu mais gosto, tipo top 5, né? Um dos top 5 da maternidade é buscar na escola. Amo. Não tem coisa melhor no mundo que aqueles meninos abrir a porta, né? Abrir o portão lá e eles virem correndo te abraçar. Mamãe! Ai, gente, eu falo com o gente, não me tira isso nunca, pelo amor de Deus. Olha, a gente pode ir morar na roça, a gente pode estudar os meninos na escola pública, o que for, mas não me tira essa sensação mesmo, essa experiência todo dia. Gente, eu nunca deixei de buscar na escola, só quando eu precisei fazer uma cirurgia, que foi meu irmão que foi buscá-los com a minha mãe. Mas assim, normalmente eu fico assim,
Olha, todo dia é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas todo dia eu fico doida quando eu busco. E tem dia que eu ainda vou, assim, tem um dia na semana, que é a sexta-feira, que a gente entra para dentro da escola para buscá-los, né? Normalmente eles saem do portão. E aí, quando a gente vai chegando assim, eles veem a gente de longe, né? Eles pegam a mochila correndo, sai correndo assim. Gente, meu olho enche de lágrimas, porque é muito gostoso. Isso é um dos top 5 que eu mais gosto. Mas o ficar doente é tenso. E outra coisa é esse choro, que às vezes eu vou buscar também na escola, eles chegam chorando e você não sabe o que aconteceu, né? Você fala, o que foi, filho? O que aconteceu? Hoje ainda eles falam, né? Mas antes que eles não conseguiam falar direito, eu ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Isso são coisas que eu realmente não gosto na maternidade. E, nossa, tem hora que eu fico pensando assim, meu Deus do céu, eu vou passar tanta coisa, né? Porque é a parte emocional, essa é a parte que me pega. As partes de cuidados diários, de atividade, operacional, isso daí eu sou super tranquila, assim. Não ligo, eu lembro quando trocava fralda, trocava 30 fraldas por dia, e limpar cocô e xixi, trocar lençol, vômito, essas coisas, de verdade, nunca me incomodaram. Dar comida, eu tenho a maior paciência do mundo, gente. Eu almoço com os meninos, inclusive isso também tá nos top 5. Almoçar com eles todos os dias, é uma delícia, sabe? Sentar na mesa e ficar, eu fico no meio dos dois, aí eles já comem sozinhos, mas tem hora que eles ficam com aquela preguicinha normal de criança, né? Aí eu vou lá, dou colher para um, dou colher para o outro. É um momento tão gostoso, porque é um momento da gente conversar, é um momento de eu perguntar para eles da escolinha, e eles vão contando, e assim, é muita paciência mesmo, porque um almoço que duraria 15 minutos dura uma hora. Mais ou menos. Gedeon já sabe, não me liga, né? A minha mãe, ninguém me liga nesse horário mais. Ninguém manda mensagem, porque sabe que é um horário que eu tô ali imersa. E é muito gostoso, é uma experiência realmente muito boa. Agora, o choro e realmente ficar doente são coisas que eu detesto na maternidade. Brincar de carrinho. Eu tô tentando lembrar alguma outra brincadeira assim, mas assim, normalmente são essas as coisas. Claro que deve ter uma outra coisa também, outra que eu não tô lembrando agora. Mas eu vivo isso com muita tranquilidade, de verdade. Eu não acho que eu tenho que gostar de tudo, né? E eu não acho que nenhuma mãe tem que gostar de tudo. Não gosta de brincar com a criança? Tudo bem, compra brinquedo, né? Se te permite, compra um brinquedo para ele. Não gosta de... Por exemplo, a gente vê muito essas bandeiras de tecnologia, né? Por exemplo, aqui em casa os meninos só passaram a ter tablet esse ano, na realidade porque na escolinha eles começaram a ter aula, né, de informática, vamos ver se pode, aula de informática, e aí a gente resolveu dar um tablet para eles. No Natal, demos no Natal, mas eles não acharam nem muita graça assim, e na realidade quando começou as aulas, que eles começaram a usar diariamente com o tempo, eu deixo uns 40 minutos, no máximo uma hora. Mas com uma condição, quando tá comigo, né, eles só podem assistir ou mexer em aplicativo que é em inglês, porque na escolinha também tem aula de inglês, né? Eles estão falando inglês melhor do que eu. E aí, para poder estimular, né, eu faço isso. Mas eu nunca fui, eu não fico levantando bandeira com relação à tecnologia. Eu realmente acho que era desnecessário, e acho até hoje, se eu tiver outro filho, eu vou levar da mesma forma. Acho que é desnecessário esse incentivo no início, né? Quando é muito criança, muito bebê, né? Não precisa. Os meninos mesmo, eles brincam esse tempo e eu pego o tablet, desligo. O Anielo às vezes chora mais, que ele gosta mais. Mas assim, normalmente é muito tranquilo, eles entendem. Porque a gente às vezes cai nessa onda, né? De que nasceu, tem que ter tablet, tem que ir pra Disney, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E não é bem assim, né? Por isso que é importante a gente... silenciar o coração, escutar a nossa intuição. Eu acho que a maternidade tem muito a ver com intuição, muito. Eu ia falar isso da mamãe. A mamãe, porque antigamente, as mães quando se encontravam, elas falavam, né, das coisas mais importantes, tudo, e as mães viviam a maternidade muito na intuição. A minha mãe nunca teve uma amiga para ficar perguntando, o que você acha que eu faço? E hoje mesmo, quando eu converso com ela, a minha mãe fala assim, você tem que ficar perguntando nada pra ninguém. A minha mãe fala desse jeito, você tem que fazer aquilo que você acha que é bom, que é pra sua família, que vai dar certo, tudo. E eu realmente levo a maternidade dessa forma. É claro que a gente escuta o pediatra, né, respeita as pessoas, tem muitos conselhos bons, tem gente que realmente
vai acrescentar na vida da gente, a gente tem que ouvir. Mas entre ouvir e você realmente colocar em prática ou fazer algum conselho que alguém te deu, a gente tem que primeiro pensar se aquilo ali faz sentido pra gente, né? Então, assim, olha, tá fazendo sentido pra você? É igual antes dos meninos irem pra natação, todo mundo falava, não, tem que colocar na natação, no judô, no futebol, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu ficava, gente, como assim, né? E o Anielo já fazia, na época ele fazia TO e fisioterapia, já tinha uma agenda grande, e eu levava o Emanuel junto, quando era aqui em casa também, ele participava junto. Então já era uma agenda cheia por uma questão de uma limitação. Então eu ficava pensando, meu Deus, que loucura, a agenda dele está mais cheia do que a minha, né? E eu não coloquei, eu esperei, né? Depois que ele parou de fazer a TO, que aí ele começou a fazer a natação, fizeram o futebol. Enfim, eu acho que eu acho que a gente, mãe, tem que realmente pensar aquilo que faz sentido para o seu filho. E não fazer as coisas porque todo mundo faz, né? E não colocar em várias atividades extracurriculares porque todo mundo faz, porque é importante. Inclusive, eu lembro uma vez que os meninos tinham uns 2 anos e pouco, que uma pessoa falou assim comigo, como assim seus filhos não têm tablet? Eu falei, não tem, a gente está esperando um momento para poder comprar. Ela virou e falou assim, minha filha, seus filhos não vão ficar inteligentes. E eu falei, não. Primeiro que eu não estou disputando com ninguém, né? Inteligência eu acho que não tem nada a ver com isso. E segundo que tudo tem um momento certo, eles não estão para disputar quem é mais inteligente. Ah, porque o meu já sabe fazer isso, ok, tudo bem, né? E eu realmente acho tão desnecessário essa disputa, essa competição, que a maioria das mães se colocam e fazem, porque, olha, a criança, cada uma é de um jeito. Sempre lembro do Dr. Rodrigo Carneiro, ele é um fofo, e quando ele falou isso pra mim, fez toda a diferença na minha vida. Cada um é de um jeito. Se eu e o Gedeon somos completamente diferentes, por que a Aniela e o Emanuel vão ser iguais? E vão ser iguais a algum coleguinha? Claro que não. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua identidade, cada um é de um jeito. Crianças não são robôs. Não é porque algumas crianças fazem isso com 4 anos que o seu filho tem que fazer. Não. Cada um é de um jeito, cada um vai ter um talento, cada um vai gostar de uma coisa a fazer. Aquele filme lindo, Como Estrelas na Terra. Gente, aquele filme, ele é fantástico. E ele fala exatamente isso, né? A gente olhar para a criança pelo interno, pelo interior que ela tem, né? Nossa, eu chorei o filme tem quase 3 horas, às 3 horas eu praticamente chorei do filme, porque eu fiquei pensando naqueles pais. Às vezes a gente não consegue realmente olhar para o nosso filho, olhar para dentro do olho do nosso filho, né? E entender o que ele quer dizer, e entender que aquela limitação dele, inclusive depois que eu assisti o filme, eu falei pro Gedeon, nossa, esse filme, ele foi muito importante para mim, porque eu não fico comparando o Anielo e o Emanuel, não. Eu não tenho esse hábito, que eu sei que acontece quando a gente tem mais de um filho, acaba falando, seu irmão faz isso, seu irmão faz aquilo. Eu não tenho esse hábito. Mas algumas vezes eu já falei com o Gedeon assim, o Emanuel gosta disso e o Anielo não gosta. E daí, né? E foi tão bom para mim assistir esse filme, para entender exatamente isso também, que não é só nessa questão de competição, né, de que o meu filho sabe ler, sabe escrever. Inclusive, teve um dia desses no grupo das mães que eu achei muito legal, uma mãe de uma coleguinha dos meninos falou uma coisa super interessante, porque eles estão começando com a questão de lidar com a escrita, né, assim, de entender as letras e fazer até mesmo, né, a professora deu um papel para a gente poder fazer em casa, para eles poderem não é que eles vão aprender a ler e escrever, mas já ir tendo esse contato, né, com isso. Aí uma mãe falou uma coisa tão legal, eu achei muito bacana, que ela falou assim, olha gente, eu aprendi a ler com 4 anos de idade, e eu lembro exatamente do dia que aconteceu isso, peguei um livro e comecei a ler. E sabe o que isso mudou na minha vida? Nada, não fiquei mais inteligente, não fiquei mais rica, não fiquei mais nada por causa disso, não mudou nada na minha vida, né? Então eu achei legal ela colocar isso, porque às vezes a gente fica querendo viver essa disputa, meu filho com 4 anos já aprendeu a ler, a escrever, não sei o quê, né? E tudo bem, que legal, isso é legal, é claro que isso é legal, gente, mas a gente não precisa fazer disso algo para poder competir, né? Algo para poder colocar o seu filho como o melhor de todos. Não, é legal isso, que bom, já é uma coisa que vai facilitar para a vida dele. Então pronto, né? Não precisamos competir. E aí quando eu assisti esse filme, Como Estrelas na Terra, eu fiquei assim encantada,
porque eu realmente vi que às vezes a gente faz, principalmente no filme, né, mostra a escola, que às vezes o professor fica irritado, que um aluno às vezes não entende alguma coisa e a sala toda está entendendo, e cada um tem o seu tempo, né? Não é todo mundo ali na sala. Uma sala não é homogênea, né? Ela é heterogênea, cada um é de um jeito. Cada um vai ter um tempo numa matéria, cada um vai ter um tempo para uma atividade específica, né? Não é assim que todo mundo vai saber tudo de uma vez, né? E é realmente esse olhar que a gente tem que ter para as crianças, de que não são iguais, de que cada criança é de um jeito, cada uma vai corresponder de um jeito. Faz toda a diferença a gente ter esse olhar, porque a gente não fica nessa comparação e não se sente uma mãe culpada, não se sente uma péssima mãe, igual essa mãe, amiga minha que me mandou um áudio, eu sou uma péssima mãe porque eu não sei brincar. Não, aí você vai entender, eu sou uma péssima mãe porque o meu filho não sabe ler. Não, gente, somos ótimas mães, cada uma de nós é uma mãe excelente, nós somos mães, nós temos ali uma missão super desafiadora, né? Educar, criar, dar amor, poder ensinar os exemplos, já é uma missão muito desafiadora. Então viva a sua maternidade com amor, com tranquilidade, com afeto, do jeito que você acha certo, correto viver, sem disputar, sem querer que seu filho seja o primeiro em tudo, não. Dê amor, dê carinho, dê afeto, que eu acho que é uma das coisas que realmente são mais importantes, né? Quando a gente lembra da nossa infância, o que a gente lembra? A gente lembra desses detalhes de amor, de afeto, de carinho, de momentos de vivência, de experiência. Então, eu acho que o mais legal é a gente pensar nisso, né? E viver e ser mãe com muita tranquilidade. Seja mãe. Ser mãe é isso, ser mãe é a gente errar, é a gente acertar, mas dentro da nossa verdade, dentro da nossa honestidade. Ser mãe com leveza, ser mãe com tranquilidade, ser mãe com muito amor no coração, sem disputar, né? Sem querer ser melhor do que ninguém, sem achar que você é péssima ou não é tão boa, porque o outro já sabe ler, escrever e o seu ainda não. Não, os meninos eu nem olho, isso daí pra mim, eu olho eles dentro de casa, eu olho a individualidade de cada um, a evolução deles dentro da individualidade deles, eu não fico olhando nenhum com o outro mesmo, porque cada um tem um jeito. E um, às vezes, vai mais rápido numa situação, o outro não, e tá tudo bem, nós não estamos aqui para competir, não tem ninguém aqui que é para chegar lá primeiro. Realmente, cada um vai viver a sua individualidade, e é legal a gente ter esse olhar, né? Quando eu vi esse filme, eu realmente, assim, eu vi o tanto que é importante a gente ter esse olhar mesmo do interior da criança, né? Teve um dia desses que a gente viajou para Tiradentes, e a gente estava num hotel, e tinha um menino que ele tem autismo. E ele era mais velho, ele devia ter uns 10 anos, alto assim. E aí os meus meninos estavam comigo na piscina e tinha umas outras crianças junto. E ele estava correndo atrás de todo mundo e tudo. E aí uma hora ele pegou os meus meninos, e os meninos, né, são pequenos, ainda não estavam entendendo. Eu não quero brincar com você, eu quero brincar com a mamãe e tal. Eu falei, não, filho, ele só tá querendo brincar e tal. Aí veio uma menina, que ela devia ter uns 6 anos, mas sentou do meu lado e falou assim, tia, ele tá correndo atrás de mim, ele é muito esquisito, tia, ele não para de correr atrás da gente. Eu virei e falei, olha, Flor, ele não é esquisito, ele só é diferente de você. E a gente tem que entender, se ele te pegar e querer brincar com você, você fala com ele só, olha, eu não quero brincar agora. E pronto, e vai brincar em outro lugar. Mas se ele encostar em você, se ele esbarrar em você, não liga, é o jeitinho dele, ele tem um jeito diferente de brincar. E ela virou e falou, aí ele tava vindo assim pra cima dela, ela virou e falou assim, eu não quero brincar, eu não quero. Eu falei, não precisa desesperar, né? Fala com ele, não quero brincar agora e tudo. Aí o pai dele veio, pediu desculpas, eu falei, não, você não tem que se desculpar de nada. E aí no dia seguinte, no café da manhã, eu lembro que o pai estava junto com ele e ele, assim, esbarrou em algumas coisas, e o pai toda hora pedindo desculpa. E eu falei com o Gedeon, gente, olha pra você ver, a nossa sociedade, ela ainda tá muito fragilizada nessas situações, né? Por que um pai desse tem que ficar pedindo desculpa para todo mundo? Não, ele não tem que ficar pedindo desculpa para todo mundo, é a gente que tem que entender o espaço da criança. É ele que está vivendo o momento dele, na individualidade dele, mas é difícil, né? A nossa sociedade realmente tem um olhar para isso, entender ali que aquela criança tenha alguma dificuldade ou ela está vivendo a individualidade dela de uma outra forma, é difícil da gente entender, né? A gente quer que todo mundo seja como a gente, que todo mundo viva como a gente, né? Que os filhos dos outros sejam como os nossos, e não são.
E é muito importante realmente a gente ter esse olhar da individualidade. A gente saber que cada indivíduo é de um jeito. Respeitar, amar, acolher, entender, a tal da empatia, né? Se colocar no lugar do outro e saber que muitas vezes aquela criança, ela tá vivendo um momento dela, é igual o menino no filme, gente, que menino fofo, aquele menino do filme, sabe? Ele queria, ele deu várias brechas, né? Quando ele fala, ele tem dislexia, né? E ele fala que estava vendo as letras dançando e as pessoas riam, né? É um crime a gente fazer isso. A gente realmente tem que parar para pensar, gente, é um crime. Uma criança falar que ela tem uma dificuldade de fazer uma coisa e o outro ri, é um crime. A gente realmente tem que ter esse olhar de empatia, de se colocar no lugar do outro. Você sabe fazer tudo? Fala a verdade, você sabe fazer tudo de tudo? Você sabe de tudo de tudo? A gente não sabe, por que a gente ri? Né? Eu acho engraçado. Esses dias uma pessoa fez umas perguntas lá no Instagram e aí eu fui responder, ela foi e deu uma risadinha irônica. Eu falei, gente, que engraçado as pessoas. Primeiro, não sei por que pergunta, né? E a minha resposta nem foi uma resposta idiota, não. Foi uma resposta normal, simples. Mas é porque as pessoas têm essa mania de rir, né? Acha que rir da cara do outro é legal. E não é, gente, né? Vamos se colocar no lugar do outro. E se às vezes alguma pessoa não sabe algum assunto, explica, senta do lado dela. Ninguém sabe de tudo, não. Ninguém. Aliás, os mais sábios, eles têm certeza que eles não sabem nada. Olha que legal, né? E a gente que acha que sabe um pouquinho, né? Tem um conhecimento, sim, um pouquinho, a gente já acha que a gente é dono do mundo, né? Então, olha, de verdade, eu acho que não, mais do que nunca é momento da gente, e se a gente vê filme assim, se a gente vê livros falando sobre esses assuntos, é porque realmente a nossa sociedade está precisando refletir sobre isso, né? Inclusão social, individualidade, entender que cada um é de um jeito, respeitar, amar, acolher e saber que nem você é tão sabe tudo de tudo. E aí você vai, e a gente sempre aprende com o outro, né? Às vezes aquele outro ali que tem uma dificuldade num assunto que você domina, ele sabe uma coisa muito legal e que a gente não sabe, então é uma troca, né? Vamos aproveitar os relacionamentos para a gente poder aprender, trocar, evoluir e se amar, né? Então é isso, eu queria saber de vocês aí, mães, o que é dentro da maternidade que vocês mais gostam de fazer e o que vocês menos gostam, né? O que é, se dependesse de vocês, nem aconteceria, né? Nem teria que fazer dentro da maternidade. Me conta aí, tá? Beijo, fica com Deus e até a próxima.